Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui em mais um momento extraordinário, sobrenatural, poderoso, diante do nosso papaizinho querido, para receber alimento sólido, né? Pão que desce do céu para nos suprir, nos impulsionar para vivermos o sobrenatural dele para a nossa vida hoje, amém? Irmãos, eu quero começar essa aula agora fazendo uma pergunta para você. Você não tem que responder para mim, mas você vai responder para vocês. A pergunta que eu quero te fazer é: se você tivesse que morrer agora, você poderia falar que você foi plenamente feliz na sua vida? Não responde para mim. Se a vida encerrasse agora, se a morte entrasse pela porta ali, aquele carinha de preto, com a foice na mão e falasse: vim te levar. Você ir em paz, porque você sabe para onde você vai, né? Você vai para a glória, viver com Deus eternamente, mas sem arrependimentos e também sem angústia de falar: mas agora tanta coisa que eu ainda não vivi, tá? Então presta atenção, porque o que nós ouviremos aqui agora é a compreensão da vida que nós já temos e que, por ficar às vezes com o olho no que ainda não temos, deixamos de desfrutar e de nos alegrar de tudo que já desfrutamos, já foi feito, já nos foi dado até aqui. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, se eu tivesse que morrer agora, eu posso falar que eu fui plenamente feliz na minha vida? Que nesses anos que eu tive na presença do Senhor, eu realmente desfrutei do Senhor? Se minha vida acabasse agora, de que maneira que eu chegaria no céu? Chegaria feliz, porque vivi tudo do bom e do melhor, e ainda agora eu vou viver eternamente com o Senhor? Ou chegaria questionando o Senhor: mas por que agora? Tanta coisa ainda para fazer, para ter, para resolver. Presta atenção, porque a falta de compreensão do que você já viveu, já tem, e do que a cruz já fez por você, faz com que você não desfrute da vida que já está proposta diante de você hoje. Amém, irmãos? Conta-se uma história, que eu não posso te falar se ela é verídica ou não. Eu acredito que seja, porque eu creio que Deus é capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas de uma irmã que ela falava o tempo todo a respeito daquilo que ela não gosta. E aí ela reclamava o tempo todo. Por quê? Porque o marido é muito bagunceiro, deixa a roupa pela casa, trabalha demais, mal fica em casa, acha que só dar dinheiro é o que resolve. E aí, quando ele chega, é só cobrança para ele, é só reclamação, é só murmuração. E os filhos, então? Só dá trabalho. Não é possível que o menino não consegue fazer a tarefa sozinho. Tem que ficar perguntando a mesma coisa 40 vezes. E a casa não arruma nunca. Parece que é interminável essa arrumação, porque arruma para bagunçar de novo. E aí tem que fazer comida, tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa, e ela ainda tem que trabalhar, e aí no trabalho é só problema, e a vida dela é uma eterna murmuração. Aí ela acredita que isso é ela pagando as penitências dos pecados dela. Se ela é espírita, ela acredita que isso é karma da vida anterior, que ela foi alguém muito malvada e agora ela está pagando todas as dívidas da vida regressa. Ou então ela pode colocar isso na conta da sorte e falar que é porque ela é azarada, casou com a pessoa errada, tem os filhos errados, trabalha no lugar errado, e a vida dela é uma vida infeliz. Por acaso você conhece alguém que faz isso? Pode ser que não faça em todas as instâncias, mas em uma delas já é o suficiente para que corra o risco de acontecer com você o que aconteceu com essa mulher. Porque conta essa história que num desses dias de extrema murmuração e reclamação com a vida, ela foi dormir, e aí a morte chegou para ela. E quando a morte chegou, falou: bora, arruma um trapinho de roupa aí só e vamos embora. Aí eu: o que? A morte? Não, eu não quero morrer. Aí a morte: mas pelo amor de Deus, é lógico, não tem ninguém querendo morrer aqui não. Se quisesse morrer era só dar o endereço e ia para lá, para que eu precisava vir buscar? E aí começa a discussão dela com a morte: não, mas não é minha hora e tal.
Aí a morte nesse dia também sem paciência, fala, não, ó, fica aqui, vou mandar um anjo vir falar com você lá. Não vou mexer com isso não. Aí chega um anjo poderoso, asazona, dourada, e aí o anjo fala, querido, o que é seu problema? Ela está doida, vem a morte me buscar, não quero morrer não. Aí, como assim você não quer morrer? Não quero não, tem muita coisa, porque meus filhos ainda são pequenos, meu marido não dá conta de criar eles sem mim, e como que vai ser na empresa, e tanto de problemas e coisas para resolver. Aí o anjo chega e fala, eu acho que então você teve algo nisso tudo que você esqueceu. Aí ela, o que eu esqueci? Aí ele falou, você esqueceu que Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele viu todas as suas reclamações e Ele quer te livrar disso, porque você não é feliz, sua vida é uma tragédia, você só reclama de tudo que você tem, e como Ele quer ver você feliz, o que Ele resolveu fazer então? Traz ela para cá logo. Aí de novo ela repetiu para o anjo tudo que ela falou para a morte, mas e meus filhos, não sei o quê? Aí o anjo, não, fique em paz, porque Deus também ama a fulana, e a fulana não casou ainda, doida para arrumar um marido, e ela teve um problema de saúde, ela não pode ter filho, então ela quer casar com um marido que já tenha filhos, para ela cuidar desses meninos como se fosse dela, e ela vai fazer tarefa, ela vai arrumar casa, dando glória a Deus todos os dias, porque ela vai ver o ter o marido e a casa para arrumar e os filhos para ajudar como um grande privilégio. E ela vai agradecer isso todo dia. E para ela a felicidade vai ser ter tudo que você tem e que te deixa infeliz. E para você a felicidade é deixar de ter essas coisas. Então para isso você vai para o céu. E aí essa mulher fica angustiada e aí o anjo fala, então agora eu vou e a morte vai voltar para te pegar. E ela começa a gritar angustiada para que o anjo não vá. E de repente ela acordou. Acordou gritando, desesperada. E aí o marido acorda, o que é isso, mulher? Você está doida? Vai me matar do coração. E aí ele pergunta, o que aconteceu? E aí ela para, começa a meditar. Ela percebe que ela viu algo poderoso, mas foi um sonho. Que a morte realmente não estava ali aquela hora para levar ela. E a única resposta que ela deu para o marido foi que ali, agora, naquela hora, Deus tinha acabado de dar mais uma chance para ela. Que a partir dali ela parou de reclamar do marido, dos filhos e de desfrutar da vida que Deus tinha dado para ela com alegria, porque ela viu em tudo isso amor de Deus por ela. Querido, se você não compreender que o que a cruz fez na sua vida e toda a transformação do dia que você aceitou Jesus até hoje já foram coisas extraordinárias que o amor de Deus já fez por você, você não vai aprender a amar a vida que o Senhor já te deu até aqui, desfrutar dela, e aí, ao invés de ficar esperando a felicidade vir, em alguma hora você vai perder a esperança, e aí você vai desistir de ser feliz. Por quê? Porque você não consegue ver que você já é feliz. Na medida que você compreende que o que você tem já é uma grande bênção, e que se você continuar murmurando, reclamando, a única coisa que você está dizendo é que Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, Ele não dava esse tanto de problema para você, Ele dava as coisas mais organizadinhas. Se Deus fosse bom, Ele entregava Canaã limpinho já, sem nada. Mas Ele entregou Canaã com um gigante lá. Não, aí é canseira. Porque eu vou ganhar mesmo, ainda vou ter que lutar por ela. Ainda que é o Senhor que peleja as nossas guerras, e a maioria delas eles nem pegaram espada. Alguns eles só gritaram, tocou trombeta e gritou, e a muralha caiu. Então presta atenção, porque muitos estão deixando de viver, estão gastando os dias apenas reclamando ou tendo uma ótica totalmente errada a respeito de Deus, dele mesmo e das pessoas que estão perto dele. Então tem 3 coisas aqui que eu anotei que eu quero falar com você, e que em nome de Jesus hoje isso vai ser alimento para o seu espírito, vai te fortalecer, para que a partir daqui você viva uma vida extraordinária diante do Senhor. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero te falar é que não tem nenhuma maldição sobre você.
Mas muitos insistem em falar que o que está vivendo é uma maldição. Não tem base. Eu devo ter tacado pedra na cruz, né? Por quê? Porque a maldição me pegou, está na minha casa. Mas por quê? Porque infelizmente muitos pastores, muitos irmãos piedosos, que querem ensinar algo correto, achando que aquilo é o melhor para as pessoas, eles insistem em dar uma dimensão para o diabo maior do que o próprio Deus. E aí cria-se um protocolo monstruoso para que você seja verdadeiramente liberto. Porque você acha que é só aceitar Jesus, está liberto? Não, tem que fazer um programa de quebra de maldições. E tem que entrar num nível de batalha espiritual. E nessa hora o bem e o mal vão se levantar para guerrear. E você tem que fazer sua parte. E aí condiciona a sua vida após ter o contato com a cruz de Cristo como algo que você não sabe se está resolvido ou não, como algo que você não tem plena convicção se o que está acontecendo agora era para acontecer mesmo ou não, se está baseado no que você faz ou não, se Deus tem poder para mudar essa situação ou não, se Deus quer mudar essa situação ou não, se o diabo vai te destruir ou não vai. E tudo isso te coloca numa vida que Deus me livre de viver ela. Aí realmente melhor para a glória. Mas quando você não entende que o está consumado consumou literalmente todas as coisas da sua vida, não garante uma libertação futura, não vai quebrar um dia a maldição da sua vida, mas o está consumado resolveu tudo de maneira imediata. E ainda que você não tivesse vivo no dia que Jesus morreu na cruz, mas no dia que você creu nisso e confessou Ele como seu Senhor e Salvador, o está consumado foi declarado sobre a sua vida naquele dia. E a partir daí, o que a palavra de Deus diz é o que é a verdade a seu respeito. Que logo aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E qual que é a promessa que tem para você? Qual que é a garantia? É que sobre você não há mais culpa, não há acusação, não há condenação. Você está livre, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E quando você olha e lembra que as coisas velhas passaram, você tem que lembrar que passaram mesmo. E junto com essas coisas que passaram o estilo de vida do mundo, passou as maldições. Mas tem maldição hereditária, maldição que vai descendo de vô para pai, de pai para filho, de filho para neto. Tem isso, irmãos? Tem, lógico que tem. Lógico que tem mesmo. Tem certeza que tem. A grande questão é, continua tendo efeito na sua vida depois que você teve uma experiência com o Senhor? Não. Porque o meu avô morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer e eu estou esperando dar um câncer aqui em algum momento. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive baseado no quê? No dia que ele vai cair na armadilha que pegou os seus antepassados. Aí você conhece gente que fala, nunca bebi, nunca pus uma gota de água de álcool na boca, porque o meu pai era alcoólico, meu avô era alcoólico, meu tio era alcoólico, meu bisavô era alcoólico, todo mundo. Então por isso, porque tem uma maldição na minha família, então eu não vou tomar nem o vinho da ceia. Sabe o que você está falando? Você está falando que a maldição, que o diabo é mais poderoso que Deus. Quer dizer que você vai enfiar a cara no álcool e não vai virar um alcoólico? Não falei isso. Por quê? Porque se você tomar muito álcool, vai gerar uma dependência química do seu corpo. Você vai ser dependente do álcool e vai virar um alcoólatra. Por isso você não deve se embriagar, a Bíblia diz. Mas não quer dizer que você deve se restringir totalmente. E você pode tomar um vinho. É bênção, é de Deus. Amém? O diabo não cria nada não. Quem criou foi o Senhor. O diabo usa o que Deus criou para destruir a criação de Deus. Mas Deus criou e é bom. Pode tomar uma tacinha por dia, poderoso. E os médicos ainda aconselham. O que você não pode? Tomar uma tacinha de 20 litros antes. Uma tacinha. E aí você vai cair para trás. Então presta atenção, quando você deixa de viver o melhor de Deus, com medo do diabo, com medo da maldição, olhando para o seu histórico. Porque é o seguinte, eu já quebrei antes.
Eu tive empresa e eu quebrei na minha empresa. Então agora eu não vou abrir empresa mais porque eu não dou conta. E tudo que eu pus a mão não foi para frente. Eu estou destinado a ser funcionário. E talvez você está me ouvindo agora e tem uma proposta para você agora. Eu não sei se é você que está aqui ou alguém que vai assistir esse vídeo um dia, que sei lá quando. Mas eu sinto no meu espírito, tem alguém que está com uma proposta agora de algo para fazer. E no seu coração, a única coisa que você consegue sentir é medo de dar errado. Por quê? Porque vai dar errado. Você acha que alguma coisa vai dar certo para você? Você não merece, você não fez isso, você não fez aquilo, não fez aquilo outro, já errou antes, já perdeu antes. E aí quando você tem medo, o que você está falando? Que o poder de Deus não é suficiente para fazer dar certo agora. E aí você vive uma vida dando mais crédito para o diabo e para você, portanto que você é bom para fazer coisa errada, do que valorizando o que a palavra de Deus diz, que onde abundou o pecado superabundou a graça. Que Deus é que confia talentos nas nossas mãos para esse talento multiplicar. Que Deus é que nos escolheu, não foi a gente que escolheu Ele. Que aonde você colocar as suas mãos vai prosperar, onde você colocar os seus pés você vai tomar por herança. De que você é mais do que vencedor, de que você é justo e que a oração do justo tem muito poder e eficácia. De que o justo não vai mendigar o pão, de que você vai emprestar muitos e não tomará emprestado. Mas aí quando você rejeita as verdades de Deus para ficar com os fatos e com as histórias e com o passado, você está dando mais crédito para a sua habilidade de errar do que a de Deus de acertar através de você. Mas eu quero reafirmar isso hoje na sua vida em nome de Jesus. Não há culpa, não há maldição, não há acusação, não há escrito de dívida. Foi para a liberdade que Cristo te libertou e Ele apertou o botãozinho de reset. Depois que quando você foi para Ele, e aí resetou o seu passado, você não tem passado mais. Amém, irmãos? Aí você fala, não, pastor, mas é porque eu entendo o senhor, pastor, que o senhor está colocando como se eu tivesse errado só quando eu era ímpio. Mas não, depois de crente eu já errei também, abri negócio, o negócio quebrou, depois de crente. Por isso que você tem que crer, irmãos. Crer no quê? Que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renova na nossa vida a cada manhã. Você errou ontem, que bênção, você descobriu só mais uma maneira de não fazer aquilo. Amém? Por quê, queridos? Porque o fracasso é relativo. Você pode atribuir fracasso em ter quebrado a empresa, mas de repente nessa situação de abrir empresa, ter ela durante um tempo e depois ela quebrar e fechar, pode ser que algo de muito valor aconteceu aí e que porque você não atribui valor naquilo, você olha só para o prejuízo do que deu errado. Então eu vou dar um exemplo. Eu já tive muitos negócios, alguns que deram certo, eu abri mão dando lucro, e outros que deram errado, tive que fechar e tive prejuízo. E uma vez eu atentei para isso. Eu empreendi em fazer algo, foi coisa rápida, uma semana, já desisti, porque eu vi que eu ia ter um prejuízo terrível, ainda tive um pouco de prejuízo e posso ficar só com o lado negativo da coisa. Mas qual que foi o lado positivo? É que no meio dessa uma semana, teve uma pessoa que eu encontrei com ela, testemunhei para ela, preguei para ela, ela aceitou Jesus, teve a vida transformada e depois acabou, eu fechei a empresa, eu saí do negócio. Se eu não tivesse entrado no negócio, eu não teria conhecido essa pessoa. E aí você pode enlouquecer com isso. Peraí, então eu só entrei em negócio para encontrar com aquela pessoa, para ganhar ela para Jesus, para depois sair do negócio. Você acha que Deus pode fazer isso? Pode. Porque o que tem mais valor? Dinheiro ou uma vida? Ah, pelo amor de Deus, viagem canseira, fui viajar, carro quebrou, motor fundiu e não sei o quê. Pois é, mas na volta você voltou no guincho. E o cara que estava dirigindo, talvez você tenha a oportunidade de ganhar ele para Jesus. E se o carro não tivesse estragado, você não conheceria esse cara jamais. E aí você pode pregar para ele, a vida do cara foi influenciada e nunca mais ele foi o mesmo. Eu vim para cá agora de Uber. Na hora que eu entrei, o cara, o senhor vai para onde? Falei, vamos ali na videira. Já fui na videira, tempo bom. É mesmo? Você foi lá, por que você parou de ir? Estava numa célula. Que eu sou adolescente, ou bem mais velha, aí eu não identifiquei, aí eu quis sair para arrumar outra célula, aí me acusaram de que eu era independente, saía resolvendo minha vida, aí eu apelei e saí. Aí eu falei, mas então agora você está bem, sua vida está muito melhor? Tá nada, tá péssima a minha vida. Eu falei, então por que você não volta?
Ah, porque eu queimei minha ficha já. Tipo, a chance que eu tinha eu já perdi. Não, para com isso. Volta, vou arrumar uma célula para você no seu perfil, gente da sua idade, que você vai se identificar, você vai fazer amizade. Você é casado? Não, eu sou solteiro. Pois é, tem uma célula lá, tem 15 pessoas, só 3 homens. Olha que maravilha. Vou te mandar para lá. 12 chances de uma delas ser uma bênção de Deus em sua vida. Você é casal, olha que maravilha. Aí, será? Tá, então dá seu número aqui, toma o meu, já passei para o discipulador, isso agora, 1 hora isso. Já passei para o discipulador já deu o feedback, já falei com ele, já combinei, vai na célula de semana. E aí você pode ficar enlouquecido quando você para pensar. Então talvez um monte de coisa aconteceu na minha vida para que eu pegasse esse Uber hoje para alcançar aquela pessoa. Pois é, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. A grande questão, olha aqui para mim, porque isso aqui, irmãos, faz toda a diferença. E se você entender isso de todas as aulas que eu estou dando, de todos os vídeos que eu estou gravando, de tudo que eu já falei na vida, se você entender isso que eu vou te falar agora, sua perspectiva a respeito das coisas, o ângulo por onde você olha e a revelação que você tem vai mudar a respeito de muitas coisas. Presta atenção, você precisa entender a diferença de preço e de valor. O ser humano tem um hábito de atribuir valor em coisas que têm preço e de desvalorizar aquilo que tem valor. Porque coisas são apenas coisas. E a palavra de Deus, 2 Coríntios 4,15, diz que todas as coisas existem por amor a vós. Agora, vê se tem cabimento. Tudo existe por amor a você. Vê se tem cabimento. Aquilo que existe por sua causa. Vê se agora você vai gastar a sua existência para correr atrás daquilo. Só que é o que muitos fazem. Projeta a felicidade de uma carreira e que o sucesso para ele vai ser chegar em tal patamar na vida, e aí ele gasta a vida inteira correndo atrás do sucesso. Mas esse sucesso e ter isso que ele gostaria de ter, só existe por amor a ele. Que loucura! Você não precisa gastar a sua existência correndo atrás de coisas. Gasta a sua existência correndo atrás daquilo que tem valor. E as coisas o Senhor vai te dar, você pode ficar em paz. Quando a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque buscar o reino de Deus e a sua justiça, a compreensão de que você é justo, de que tudo é teu e que você pode reinar com Cristo, que você pode levar outras pessoas a reinar, e para reinar com Cristo, Jesus falou agora aí por todo mundo, pegou o evangelho do reino, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho dos céus, mas é o evangelho do reino, para você reinar. Mas também o que isso vai resultar? É que você vai fazer discípulos. Pega o evangelho do reino, cura leproso, purifica leproso, cura enfermo, liberta cativo e faça discípulos. Você só faz discípulo quando você está preocupado em reinar. Você só investe em pessoas que têm valor quando você está preocupado em reinar. Mas quando os seus olhos estão em coisas que têm preço, você desvaloriza aquilo que tem valor. E o fato de já ter uma esposa, ou um marido, ou uma corte, ou uma noiva, ou um filho, ou uma mãe, ou um pai, ou quem quer que esteja perto de você, já é um sinal de bênção poderosíssimo. Só que você não consegue valorizar isso porque você está triste, porque não tem coisas. E a sua tristeza porque você não está andando no carro que você queria, morando na casa que você queria, ou viajando para onde você queria, rouba a sua alegria de estar do lado de quem Deus colocou você para estar. Então, quando você aprende a dar valor no que tem valor e não considerar as coisas que têm preço, porque elas em si mesmas, Salomão finaliza a vida falando: tudo é vaidade. Quer viajar? Deu testemunho na aula anterior falando de viagem internacional. Talvez você fique, não, meu sonho é um dia sair do Brasil. Eu quero te falar assim, sabe para que é bom você fazer uma viagem dessa? Eu vou te falar, é só porque você tem ainda mais consciência do quanto você é amado. Porque na hora que você desejou fazer uma viagem dessa, o papai foi lá e te deu. Mas a viagem em si mesmo não é nada. É uma bobagem sem tamanho. Ah, não, nunca andei de avião. Ok, você vai andar na primeira vez, você vai ficar empolgadinho, depois você não vai ter paciência para andar de avião. Ainda mais para quem é grande igual eu, é angustiante andar de avião. As perninhas tortas para dentro da cadeira aqui, ó, é angústia. Você fica trancado. Fui para Dubai 15 horas, São Paulo, Dubai, um voo direto. Eu queria esganar todo mundo lá dentro, eu não estava aguentando olhar para a cara dos comissários de bordo. Eu estava enlouquecido, 15 horas.
Então presta atenção, às vezes você está triste porque você não tem coisas, porque você não foi em lugares, mas tudo isso tem preço. Isso daí você resolve com dinheiro. Você tem que se alegrar pelas coisas que têm valor e que já está tudo bem na sua vida. Se você parar para avaliar a sua vida hoje, como está a minha vida? Aquilo que tem valor, está tudo bem. Aquilo que tem preço, sofre influência do mundo, aquilo que tem preço. E aí quando você vive debaixo de coisas que sofrem influência do mundo, é angustiante. Por quê? Porque uma hora sobe, uma hora desce. Se você parar para acompanhar a bolsa de valores, cotação do dólar, você tem angústia, canseira de alma. Porque uma hora valoriza, uma hora desvaloriza. Porque o mundo é oscilante, porque o mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno. Comprei um carro, desvalorizou, isso é bobagem. As coisas que têm preço são bobagem, tudo vaidade. E não passam de oportunidades, só para você se sentir um pouco mais amado. Porque olha aqui para mim, vou falar, você vai conseguir entender isso. Aniversário do meu filho, eu dei uma bola, uma chuteira e uma camisa de time para ele. Na hora que ele ganha, ele acha bom ganhar, não acha? Mas é só porque eu dei o presente que eu amo ele? Ele vai então acreditar que eu amo só porque eu dei o presente naquele dia? E nos outros dias, será que eu deixei de amar? Só que às vezes a gente olha para Deus e quer relacionar com Deus dessa maneira. Se Deus responder minhas orações e me dar o que eu quero, é porque Ele me ama. E no dia que Ele me dá, eu me sinto amado. Mas e nos outros dias? Por isso que às vezes eu brinco com os meus filhos, principalmente no aniversário dele, e dou uma conta de luz paga para ele no aniversário. Aí ele olha, o que é isso, pai? É a conta de luz desse mês, paguei. Mas é lógico que o senhor ia pagar, está tendo luz, é porque o senhor pagou. Pois é meu presente para você. O que eu quero com isso? Isso é uma prova de amor. Pagar a conta de luz não é uma prova de amor? Lógico! Porque para ganhar o dinheiro para pagar essa conta, eu gastei minha vida. Tempo da minha vida para ganhar o dinheiro para pagar a conta de luz. É uma prova de amor. Mas às vezes você condiciona que isso não é prova, isso é um passo. Isso é obrigado a fazer. Obrigado coisa nenhuma, você não. Vai trabalhar, vai ajudar a pagar, ué. Mas aí, quando ele duvida que o pai ama, porque o pai não deu camisa de futebol, ele ainda não entendeu o que é o amor de verdade. Você precisa compreender o que é o amor de verdade de Deus na sua vida por aquilo que Ele já te deu, não pelo que Ele vai te dar. E você quer saber o que Ele mais te deu de maior valor? Cristo. Quando a palavra diz que Deus prova do seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, isso reafirma que a maior prova de amor que Ele poderia nos dar, Ele já deu na cruz em Cristo. Mas parou por aí? Não! Ele te tirou do inferno, Ele te deu um passaporte para o céu, mudou sua natureza, mudou sua identidade, te deu promessas, te fez herdeiro com Cristo. E do dia que você converteu para cá, admita, sua vida melhorou demais já. Demais! Tenta lembrar a praga que não era ser ímpio, irmãos. Ser ímpio é uma praga na vida do ser humano. A condenação por causa do pecado, a acusação, a sensação o tempo todo de que você vai ser exposto, que vão descobrir o tanto que você não presta, que alguém está filmando você fazendo coisa errada e em algum momento vai passar na Globo, de que ninguém te ama, de que as pessoas estão perto de você por interesse. Eu, ímpio, ganhando dinheiro, eu não confiava numa vírgula, numa sombra perto de mim. Por quê? Porque ninguém me ama coisa nenhuma, só está do meu lado porque eu tenho dinheiro. E qual foi o terrível? É que não é que o negócio virou verdade. Na hora que eu quebrei, cadê o povo? Tá doido? Vida de ímpio é triste demais. Saí, pegava 5 mil reais numa sexta-feira, em outro estado, ia para São Paulo, eu sou de lá, minha família lá, ia pegar parente, amigo, vamos para balada. Ficava o final de semana inteiro torrando dinheiro, bebendo, pegando mulher, e voltava na segunda-feira vazio, triste, arrependido, cheio de mentira que eu contei, porque para pegar uma mulher numa noite, você nunca pega só com a verdade, você inventa um monte de história, e você acredita nas coisas que ela te fala como se fosse tudo verdade, mas ela também mentiu horrores para você. Então um monte de relacionamento baseado em mentira, que na hora que decide ir para frente, começa a aparecer as coisas, um já não acredita no outro, por causa do tanto de verdade que aparece.
Então presta atenção, vazio, quantas noites de gastar horrores, ficar com a menina mais linda da festa, gastar dinheiro, chegar em casa, abrir a geladeira e ficar lá olhando para dentro. Não tem nada. Abrir o armário, olhar, não, também não é isso. Pegar o controle da TV, 200 canais de televisão, passar um por um, não tem nada para ver. Você já ouviu essa expressão? Não tem nada para ver na TV. Como não tem nada, tem 200 canais, tem 200 coisas para ver. É porque você está querendo ver algo que preenche o vazio que está no seu coração. E aí realmente não tem nada. Aí Deus te tirou dessa vida, irmãos. Deus pegou e colocou Ele dentro de você. E preencheu esse vazio. E antes a sua felicidade que vinha de fora para dentro, agora a Bíblia diz que Ele colocou dentro de você uma fonte de águas vivas, um rio de águas purificadoras. E agora a sua alegria vem de dentro para fora. Você não tem motivo para estar feliz, mas você dando risada à toa. De repente está cheio de dificuldade, porque o mundo oscila. E tudo que está ligado com o mundo tem altos e baixos. E aí na hora que a coisa está ruim financeira, de repente, o normal, que é assim que ímpio faz, é ficar para baixo, down. Hoje eu não quero nada com a vida. Minha vontade hoje é ficar trancado dentro do quarto, debaixo da coberta. Por quê? Porque oscilou para baixo, a coisa está ruim. Mas qual que é a loucura do Evangelho? É que nesse dia você sai saltitando, dando risada. E aí? Resolveu? Ganhou na loteria? Não. E a dívida ainda está lá. E como você está feliz? Eu estou feliz porque aquilo tem valor, está tudo certo. Isso daí é só dinheiro, isso tem preço, isso é bobagem. Em algum, mas o seu nome me sujou. A única coisa que você tem na vida é o seu nome. Já viu gente falar isso? Que eu tenho de mais valor na minha vida é o meu nome. Que conversa do Paraguai é essa? SPC, Serasa não determina a sua identidade em Cristo não, querido. Seu nome pode estar empetecado no SPC, que diante do Senhor está tudo certo. Você é justo, abençoado, justificado, vai entrar na glória, e Deus não vai consultar seu SPC na hora de entrar no céu. Só que você condiciona a sua alegria. Eu vou terminar na hora mesmo. São 3, só estou no primeiro. Se vocês quiserem ir, paciência. Nem que fica só a câmera aqui, depois quem está assistindo vê. Firma o golpe aí, eu vou tentar terminar em 10 minutos, também? Então presta atenção, quando você esquece as coisas que têm valor e permite as que têm preço roubar a sua alegria, o que você está falando? Que a cruz não foi suficiente. Que para ser feliz não basta só Jesus. Tem que ser Jesus e mais o carro. Tem que ser Jesus e mais o casamento. Tem que ser Jesus e mais as férias. Quando você condiciona a sua felicidade em coisas, você está dizendo que o está consumado não consumou tudo, não resolveu tudo, não te deu uma vida plena. Qual que é a verdadeira alegria, queridos? É ser plenamente feliz, porque você tem Cristo. E aí você é o mais feliz que alguém poderia ser. Por quê? Porque você tem Cristo. Porque outros só tem coisas, mas não tem Cristo, então não tem nada. Eu tenho Cristo e não tenho coisas, eu tenho tudo. Deu para ver a diferença? Então quer dizer que se eu tiver Cristo e me satisfazer disso, eu vou me desprender das coisas do mundo, não vou ficar triste mais porque eu não tenho, mas quer dizer que eu não vou ter as coisas do mundo? É isso que a Bíblia diz? Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por quê? Porque Jesus falou, não vim te dar uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, eu vim te dar uma vida em abundância. Uma vida que você vai ter para você e para compartilhar com quem está perto de você. Mas isso não é relacionado só a coisas. As coisas eu vou te dar. Porque Romanos 8,32 diz que ele já deu Jesus. Aquele que deu Jesus graciosamente por você. Agora, ele te amou, te entregou Jesus, que é o que ele tinha de maior valor. Porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas. Amém? Mas então você tem que lembrar, não tem maldição. Você já tem Cristo. O que já aconteceu até hoje já é poderoso. O que a cruz fez, irmãos? Fez tudo. Colocou seu nome no livro da vida, te deu uma nova identidade, mudou sua natureza, restaurou o relacionamento entre você e Deus. Suas iniquidades, a palavra diz, faziam separação entre você e Deus. Hoje o Senhor fez a ligação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Cristo, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você está nele, você vai ao Pai. Agora você tem acesso a Deus de novo. Antes você não tinha. Toda maldição hereditária foi quebrada na sua vida.
toda a obra do inferno perdeu o poder sobre você. E você não é apenas alguém que tem um rei ou um Deus sobre você, mas você ganhou um Pai que te ama, que é amor, meu Deus. E eu poderia continuar horas aqui falando o que a cruz te deu, mas eu quero que você foque nisso. O que eu ganhei até hoje já é o suficiente para eu ser plenamente feliz. E se eu fosse morrer agora, eu morreria como alguém que desfrutou e que foi feliz e que recebeu tudo que precisava. Ainda que eu não tenha ido na Disney, ainda que eu não tenha realizado algum sonho, porque tudo isso é bobagem, é vaidade. Amém, irmãos? Amém. Eu vou ter que encerrar por causa do quinto. Segunda coisa, para encerrar. Você participa de uma obra que já está terminada. Sabe o que é isso? Sabe quando o pai faz compra no mercado e pede sua ajuda? Me ajuda a descer as compras. Ele pega a sacolinha que tem um papel higiênico, que é a mais leve, dá para você, ele leva todo o resto. Só que o que você nem percebe é que até a sacolinha do papel higiênico é ele que está levantando o peso. Você colocou nas costas aqui e você está andando como se o peso estivesse, mas ele está suspendendo até o papel higiênico. Resumindo, você não está levando nada, mas no final a glória vai ser dos dois. No final ele vai falar: vem reinar comigo. No final você vai fazer uma obra que não depende de você, que você está fazendo a força dele, que vai ter ainda recompensa para você. Meu Deus do céu, que loucura! Você não fez nada, você não pagou a conta, você não carregou peso, você não fez nada, mas ele vai dividir a recompensa com você. Amém, irmãos? E a terceira coisa, os benefícios da graça, você só desfruta pela fé. Deus não quer que você viva uma vida amargurada e triste pelas coisas que você não tem, e Ele deseja te dar tudo que você sonha, porque os sonhos que estão no seu coração foi Ele que plantou lá. E a palavra de Deus diz que os sonhos dele são maiores que os seus, caminhos dele bem mais altos, e de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Porque os que o amam, também em 1 João fala que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você entende que você só ama a Deus porque primeiro Ele te amou. Então você pode mudar o texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus ama, e você é esse a quem Deus ama. Então toda circunstância da sua vida vai cooperar para o seu bem, e que por maior que seja o sonho que você tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais você deu conta de sonhar um sonho tão grande quanto os sonhos que Deus tem para você. Só que você só vai desfrutar isso, que é graça, que é Deus dando tudo para quem não merece nada, se você aplicar fé. E qual é a fé que você tem que ter, irmãos? É que você precisa ser bonzinho para receber? É que depende de alguma coisa que você faça hoje? Não, é a fé de que na cruz está tudo certo, está tudo resolvido. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso: justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante as nossas obras, não é mediante o que você faz hoje, de certo ou de errado, que determina que você é justo, mas você é justificado mediante a fé. E qual que é o resultado disso? Temos paz com Deus. Relacionamento com Deus está liberado, e alguém que está em paz com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, e que é o seu Pai, vai ter acesso a Ele para pedir o que quiser, e é tudo aquilo que você pediu, o que quiser, e usando ainda o nome de Jesus, tudo o que pedirdes em meu nome, vos será feito. Amém? E tudo isso é por meio do que você faz, de quem você é, das coisas do seu passado, do seu presente. Não, tudo foi resolvido na cruz. Quando você olha para a cruz, ela é a obra perfeita que garantiu a resolução de todo o seu passado, as coisas velhas já passaram, todo escrito de dívida. A Bíblia diz que Deus te perdoou e lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados. E que hoje Ele não está imputando pecado sobre você, Ele não tem uma cadernetinha para anotar as coisas erradas que você faz. Pelo contrário, Ele está atribuindo cada dia mais justiça de Cristo em você. Você está estudando, você está vendo vídeo, você está meditando, você está orando nessa imersão da graça, para entender cada dia mais que não vai vir justiça sobre você, não vai vir graça, não vai vir bênção, não vai vir promessa, nada disso está no futuro. Tudo já aconteceu na cruz do Calvário. Tudo já é seu, e na hora que você se apropria disso, isso passa a se tornar um estilo de vida para você, e você passa a desfrutar disso dia após dia da sua vida. E eu quero declarar agora no nome do Senhor Jesus,
que você compreende que aquilo que tem valor Deus já fez. As coisas que têm preço oscilam, mas isso não determina se você é ou não amado. O que determina o amor é o que tem valor. E o que tinha de maior valor Ele já deu, que é Cristo. As demais coisas que têm valor Ele já deu, se não deu Ele já entrou em cena, Ele já está enquadrando as coisas. No seu relacionamento, na sua família, Ele já está organizando a casa naquilo que tem valor. Mas pode ficar em paz, porque o que tem preço Ele não vai deixar para trás não, Ele vai te dar também. E aí você vai desfrutar dia após dia de glória em glória, de fé em fé, todas as promessas que o Senhor tem para você. E eu quero declarar hoje no nome do Senhor Jesus, que os seus olhos vão ver aquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas eu quero declarar hoje que Deus vai começar a te dar visões daquilo que Ele tem preparado para você. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu sinto muito unção da parte de Deus, de te falar hoje que Deus está elevando o seu nível de fé. E isso não vai mudar Deus, porque Ele não vai passar a ser um Deus mais poderoso, que vai formar em como fazer milagres maiores. Mas isso vai liberar para que você desfrute de tudo aquilo que Ele é poderoso para fazer. E você vai entrar agora num novo nível de intimidade com Ele, num novo nível de satisfação na sua vida, porque você compreende que tudo aquilo que tinha valor Ele já fez, já está tudo bem, você já tem Cristo, Ele já mudou a sua vida, você já desfrutou de muito livramento até hoje, muitos testemunhos, muita coisa Ele já fez, e isso já é motivo de você ser muito feliz e de você já poder testemunhar que Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo Ele é bom, e você pode desfrutar disso. E enquanto você ainda não morrer, coisas grandiosas, sobrenaturais serão colocadas diante de você, só porque essas coisas, só porque tudo isso não passam de oportunidades para Deus escancarar para você e para todo mundo que olhar para você, que você é filho amado, que Ele tem todo o prazer. E quando as pessoas olharem para você e ver as bênçãos de você na sua vida, elas vão se alegrar por você em nome de Jesus. Toda inveja vai cair por terra. Terão é testemunho de que Deus está fazendo. E eu encerro falando isso, Salmo 126. A Bíblia diz que quando Deus restaurou a sua sorte, quando Deus restaurou a minha sorte, eu fiquei com quem sonha. Sabe o que é ficar com quem sonha? É você estar acordado, vivendo algo tão bom, que você pede para alguém: me belisca, eu devo estar sonhando. Me belisca aqui, isso daqui parece bom demais para ser verdade. Esse é o estilo de vida que Deus tem para você hoje. É viver uma vida onde você vai confundir facilmente ela com sonho. Mas não para por aí, porque a Bíblia diz que então a sua boca se encheu de riso. Você não depende de que as coisas aconteçam para você ficar feliz. A felicidade já mora dentro de você, na pessoa de Jesus Cristo. A felicidade já está dentro de você e se move, jorra como um rio poderoso na pessoa do Espírito Santo. A felicidade já está dentro de você só pelo fato de você saber que você é filho amado do Pai. E aí a Bíblia continua falando que então os seus lábios se encheram de júbilo. Da sua boca só sairão palavras de bênção. Os seus lábios só proferirão as promessas. Da sua boca só sairá a gratidão para com o Senhor por tudo que Ele já tem feito. E aí vai chegar uma hora que o seu questionamento vai ser esse: que darei, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não é querer dar algo para Deus para que um dia o benefício venha, mas é querer dar algo tentando de alguma maneira retribuir todos os benefícios que já vieram. Amém? E aí a Bíblia continua falando: então todas as nações vão dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por você. Sua família, quem trabalha perto de você, quem te conhece, vai olhar para você e vai falar: uau, olha o que Deus está fazendo na vida dele, olha o que Deus fez. Não tem base, isso daqui é anormal, isso é uma loucura. Como fulano, ciclano, que veio de onde veio, da vida que tinha, da situação que estava, está vivendo o que está vivendo. Só pode ser Deus. E no versículo 3 finaliza que você vai terminar concordando. Você vai falar: com efeito, é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por mim, e por isso eu estou alegre. Amém. A alegria é o sinal de quem reconhece que grandes coisas o Senhor já fez. E é lógico que Ele vai continuar fazendo. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar agora por alegria. Nós vamos orar agora para que você termine a sua carreira, complete a carreira, guarde a fé com alegria. E que se a morte vier até você um dia, ou sua vida for parar, essa vida aqui nossa hoje, ou porque Cristo voltou para te buscar, ou porque você vai morrer, porque você sabe que todo mundo vai morrer, caso não esteja
não esteja aqui na hora que Jesus voltar. Mas você não vai viver, não vai morrer como se não tivesse vivido. Você não vai estar diante da morte cheio de arrependimentos. Você não vai gastar os seus dias cheio de murmuração, reclamando daquilo que está acontecendo, do que você tem. Porque você vai ter olhos para ver que grandes coisas o Senhor já fez. E de que aquilo tem valor, está tudo bem, Ele já moveu. E o que você já desfrutou até hoje já é uma grande bênção. Mas enquanto você estiver aqui, fique tranquilo, muito mais o Senhor tem para você. Amém? Com fé no seu coração agora, eu quero que você declare e se aproprie disso. E aí o resultado final é a alegria. Começa agora a se alegrar. Tenha olhos para ver. Como eu falei, o versículo diz que nem olhos viram, mas eu declaro e profetizo. Deus vai te dar visão. Você vai ver o que Ele tem preparado para você, que é muito maior do que os seus maiores sonhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus.